Damos sequência à programação com o último painel, Financiamento para Diversificação. Nele discutiremos estratégias de financiamento para acelerar a diversificação no agronegócio, explorando linhas de crédito, modelos de investimento e ferramentas de captação, além de oportunidades e desafios para fortalecer a cooperação e a sustentabilidade do setor. Para moderar esta discussão, convido ao palco a sócia da Datagro Financial, Carolina Troster. E para se juntar a nós aqui no palco, convido a Head de Finanças Sustentáveis do Santander, Esther Unzueta Domingues. O Superintendente da Marche, Luciano Cardoso. Participando remotamente, convido a se conectar conosco o chefe do Departamento Complexo Agroalimentar e Biocombustíveis do BNDES, Mauro Matoso. Se tiverem perguntas ou comentários para nossos palestrantes, basta enviar através do formulário que será disponibilizado na tela com QR Code. Com a palavra, Carolina Troster. Boa tarde, obrigada. Para quem ainda não conhece a Datagro Financial, a Datagro Financial é uma das 12 unidades de negócio da Datagro. E a gente é especializado em trazer o agro para mais perto do mercado financeiro, seja por meio de financiamentos, operações de mercado de capitais, M&As, operações com BNDES, sempre atuando como um consultor independente. Vou começar aqui o painel de hoje. Acho que, Esther, você trouxe uma apresentação aqui para o público. Dá para ver? Eu vou começando. Eu sou Esther Unzueta, sou responsável dentro do Banco Santander da área de finanças sustentáveis. É uma área que no banco aqui no Brasil se cria em 2023, uma área que atende a um mandato global do Grupo Santander de buscar fórmulas para apoiar cada vez mais nossos clientes com o financiamento da transição a uma economia de baixo carbono. E, basicamente, o objetivo da área, aqui, dentro de nossa estratégia de sustentabilidade, que tem 4 pilares, é essa parte de focar no financiamento de atividades que ajudam na descarbonização. O banco tem um compromisso de financiar hasta 120 bilhões de euros em 2025 e 230 bilhões de euros até 2030 em todo o mundo que atua neste tipo de atividades. E o foco são 5 setores, toda a parte de energias renováveis, mobilidade, a parte de economia circular e também o agro como um dos focos importantes para ajudar nesse processo de financiar a descarbonização de atividades e também a diversificação de atividades que vão trazer muitos benefícios, toda a parte de biocombustíveis, de biofertilizantes que têm sido comentados várias vezes hoje nos nossos painéis. Outro tema importante dentro da nossa estratégia de sustentabilidade é como conseguimos incorporar e integrar todos os parâmetros de risco climático no análise de nossos clientes, porque aí vamos a conseguir também ajudar, isso nos vai ajudar e nos vai permitir diferenciar esses clientes que têm um maior risco climático e menor risco climático e ajudar na precificação e melhorar a precificação de aqueles que já têm feito uma agenda de se transformar e de se adaptar. Entendemos que eu acho que o risco climático é um tema que cada vez é mais relevante e todos estamos observando o impacto que está tendo na rentabilidade e nas operações dos clientes. Eu acho que como conseguimos tangibilizar isso e levar a nossos modelos é outro dos objetivos do banco com todas estas estratégias para apoiar a descarbonização e apoiar os clientes neste processo. O banco se estrutura de uma forma, e a área de Sustainable Finance é uma área transversal que está ajudando a que os nossos equipos comerciais entendam melhor
como são todas estas características de sustentabilidade, mas dentro de nosso banco de atacado temos expertos neste tema em todas as grandes áreas de produto. Nosso intuito e nosso objetivo é conseguir agregar valor a nossos clientes nesta agenda de transição e de transformação. E tem clientes em diferentes estágios, não todos estão com o mesmo nível de maturidade ou de compromisso, mas queremos sim trazer uma proposta em onde, independentemente do produto que o cliente quer ter no banco, consiga ter um especialista em sustentabilidade para poder orientar ele. Eu acho que na tesouraria fica muito claro a nossa liderança no tema de CBIOS, e também o banco é sócio majoritário de uma consultora climática, Way Carbon, que tem essa pegada também de ajudar os clientes a fazer suas mensurações de inventários de gases de efeito estufa, que é o primeiro passo para entender qual que pode ser o processo e a senda de descarbonização, e também ajudar a criar essas estratégias de descarbonização. E aqui, por último, também queria comentar que todo o nosso arcabouço de finanças sustentáveis está basado em uma taxonomia própria. Nós, quando estamos definindo o que consideramos um financiamento sustentável, temos ou bem produtos dedicados, que no caso do mundo do agro, tem muito a ver com práticas já muito reconhecidas e que são claramente, têm um impacto nessa parte de descarbonização, mas também vemos projetos individuais onde, com diferentes características, dado nossa própria taxonomia interna, conseguimos marcar ou denominar como operações sustentáveis. Evidentemente, com o desenvolvimento da taxonomia no Brasil, nossos critérios irão se adaptando e se alinhando com os critérios da taxonomia. Mas o último ponto que queria ressaltar aqui é que existe um avanço regulatório muito relevante nos últimos tempos no Brasil, e isso vai ajudar muito nessa agenda de promover os investimentos e de fazer com que cada vez haja um avanço maior em todas estas atividades. Eu acho que eu por aqui e deixo aqui a meus colegas. Obrigada, Esther. Luciano, você não quer fazer uma breve apresentação para a gente? Como é que a Marche está vendo aqui o mercado, oportunidades aí que vocês podem apoiar, tanto os financiadores a ter mais segurança, quanto o tomador de crédito, de soluções financeiras aí a acessar? Conta um pouquinho mais da Marche aí para a gente. Com certeza. Obrigado nesse mês especial das mulheres. Parabéns e obrigado. Estar aqui ao lado de duas mulheres incríveis. Agradeço a Datagro, ao Dr. Plínio, pela oportunidade mais uma vez. A Marche McLennan já é uma parceira da Datagro. Eu estava até relembrando que a gente já estava aqui na assinatura do Renova Build, 2017, foi aqui. Eu lembrei essa semana. Então a gente já tem trabalhado junto com o setor em várias questões que envolvem essa parte de projetos e como que a gente pode ajudar nos principais pilares que a gente vê na hora de se definir se eu vou investir em determinado projeto de diversificação, até porque a diversificação é extremamente necessária e saudável para as empresas, que ela já começa a mitigar um risco que é o financeiro. E quando a gente vai analisar, a gente costuma olhar 3 pilares, né? O pilares que a gente chama de riscos, onde você tem toda a questão de execução de determinado projeto, como é que eu vou viabilizar a implantação de uma planta, como é que eu faço esse trabalho envolvendo fornecedores, envolvendo equipamentos, envolvendo terceirização, que hoje é um tema importante, principalmente porque, apesar de eu estar terceirizando determinadas etapas desse projeto, eu sou o responsável. Então, muitas questões envolvendo imagem, envolvendo como que esse meu terceirizado contrata colaboradores para aquele meu projeto, acaba resvalando e respingando na própria empresa. E isso daí hoje, todos os maiores financiadores, resseguradores, seguradoras têm compliance muito rígidos com relação a de como que as empresas estão lidando com esses determinados aspectos. E tem um outro que é o pilar de pessoas, que hoje a gente tem dado um foco muito grande dentro dos projetos, é como que o componente pessoas,
lideranças, talentos que vão, às vezes, fazer a diferença lá na implantação desse projeto, quando ele tem que começar a performar daqui 3, 4 anos, como é que isso está preparado? Como que eu fiz para ter a liderança que eu preciso, para ter todos engajados para que o retorno venha dentro daquele projeto? E o terceiro vai muito nessa linha do risco climático. O risco climático entrou numa agenda já nossa há muito tempo, e agora ele vem tomando cada ano maiores proporções. Por quê? Porque o acionista ou o próprio financiador quer entender qual a relevância, qual o impacto e como é que eu estou preparado para ter uma resiliência climática, porque muitas vezes isso não é transferível. Isso aí é uma questão de adaptação, resiliência e me preparar para o que vai acontecer. Então a gente tem trabalhado muito forte nisso. Aonde que nossos clientes têm pedido a nossa ajuda, né? Uma maneira clara para demonstrar esse projeto na questão da viabilidade, e aí quando eu falo a viabilidade é a questão não só econômica, mas eu quero responder principalmente 3 perguntas. Ok, qual que é o escopo desse projeto, qual que é a taxa de retorno e quais são os riscos que eu tenho. Então, qual a maneira clara numa matriz de risco de eu demonstrar essa viabilidade, essa taxa de retorno e como é que eu vou lidar com isso? O outro é se eu tenho um plano de gestão de crise pronto, de pronta resposta para alguns eventos que podem não estar mapeados, mas eles podem acontecer nesse período de execução, nesse período de que a gente vai ter alguns desafios para trabalhar, e um deles é a questão regulatória, legislação. Ela está totalmente adaptada, pronta para aquilo que vai ter que acontecer. O outro é a parte da sustentabilidade. Ele é ambientalmente sustentável? Ele é socialmente sustentável? Ele está dentro das melhores práticas de equidade de gênero, de diversidade, de respeito? Então, esse é um ponto que a gente tem ajudado os nossos clientes a demonstrar. E um outro deles que eu deixei aqui, que é extremamente importante, é o monitoramento contínuo. Porque não adianta eu ir lá, aprovar um projeto e depois não fazer o trabalho de monitoramento para ver se todos aqueles marcos que têm que estar previstos e tem que acontecer em determinados tempos, eles estão sendo monitorados para que eles ocorram e a gente vá mitigando ao longo do tempo qualquer intercorrência que possa acontecer. Então, a gente tem sido cada vez mais desafiado a fazer isso, até porque exigências do mercado financeiro muito fortes, exigências das seguradoras e dos resseguradores, porque há um apelo muito grande em ter dentro da carteira das seguradoras hoje empresas com projetos sustentáveis, e aí eu acho que o setor sucoenergético ele tem um ganho competitivo enorme com relação a isso, mas eles querem entender não só o momento atual, mas como que essa diversificação ela vai trazer ainda mais sustentabilidade, vai ajudar nessa questão de compensação de carbono e vai trazer para a seguradora também um retorno que é a descarbonização da carteira dela mesma. Então eu acho que a gente está num momento muito bom para olhar isso, num momento muito bom para trabalhar novos projetos e trazer para quem quer estudar a diversificação muito mais segurança para hoje colocar um projeto que vai trazer um retorno para ele daqui 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que esse é o principal momento que a Marsh McLennan trabalha hoje com nossos clientes. Obrigada, Luciana. Eu acho que você trouxe algumas contribuições aí importantes, principalmente essa questão aí que você mencionou, que é a questão do monitoramento, né? Porque hoje todo mundo acha que você faz, desembolsou, tá tudo bem, né? Mas você está falando de projetos de longo prazo, você tem que estar constantemente monitorando, medindo esse risco e vendo efetivamente se você está tendo aquele impacto ambiental que foi planejado. Até para a segurança, tanto quando você está tomando um financiamento, quanto o proprietário está fazendo isso com capital próprio. Vou chamar aqui o Mauro e daí a gente abre aqui para uma roda de conversa aqui. Mauro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Primeiro, peço desculpas.
por não ter conseguido chegar aí, vários problemas logísticos para chegar, voos cancelados, e acabou que ficou difícil de eu chegar, participar, mas eu só estou estimulado para a próxima vez estar novamente presente, porque realmente me ver desse tamanho no telão está me assustando um pouco. Mas acho que é melhor eu estar presencial do que virtual. Mas queria agradecer o convite, mais uma vez, da Datagro, essa parceria que a gente mantém aí de longa data, né, e que esperamos continuar por mais tempo. E também agradecer aí as boas-vindas a Esther e ao Luciano. Mas o BNDES, eu estou ouvindo um pouco tanto o Luciano quanto a Esther falando, e tudo isso a gente também sempre tem esse olhar de longo prazo para tudo que a gente faz. O BNDES é o banco que pensa sempre a longo prazo, pensa sempre tanto na manutenção das empresas, né, delas aumentarem suas produtividades, para elas utilizarem sempre da melhor forma o ativo que elas têm. E quando eu olho para o setor de biocombustíveis, né, de açúcar e álcool como um todo, e agora biocombustíveis, que você tem milho também, a gente sempre, historicamente, olha para tentar aumentar a produtividade. Então, no início do século, a gente financiou a introdução de toda a parte de cogeração, que não era algo tão tradicional nas usinas, a gente financiou isso. Na década passada, a gente apoiou muito a introdução do biogás e do biometano, né, de você desenvolver as tecnologias, e hoje em dia, eu diria que a tecnologia do biometano ela não é um problema, é muito mais um problema de mercado de biometano do que de produção de biometano. Então, isso é um sinal de que a gente está indo no lugar certo. E hoje, esses novos biocombustíveis, de tentar fazer com que o mesmo etanol ele pode virar um biocombustível avançado, ou para navegação, ou para aviação. Então, tudo isso o BNDES é pensando sempre a longo prazo, pensando 10 anos para frente, e isso ajuda na manutenção das empresas. E a gente está bem focado nisso. A gente entende que o biocombustível, quando a gente fala de descarbonização da economia, o biocombustível é fundamental, ele é descarbonização na veia. É reduzir o uso de combustível fóssil para usar um renovável. Se tem alguém que pode ajudar muito na descarbonização de uma economia, é o biocombustível. E quando a gente olha para isso, o BNDES tem dado especial atenção. E acho que também tem essa questão do governo ter focado em obter mais recursos para o Fundo Clima, que é voltado para esse tipo de investimento, né? E aí o biocombustível encaixa como uma luva, né, de você fazer o uso de recursos de Fundo Clima que são incentivados, né, que foi uma captação internacional feita pelo governo e que ele acaba tirando o risco cambial dessa captação para fazer o repasse. Então fica um recurso muito competitivo e a gente tem olhado muito para esse tipo de investimento. Então, todo o crescimento que a gente tem tido agora, tanto do etanol de milho, quanto novos projetos de biometano, eles utilizam muitos recursos do Fundo Clima e a gente espera continuar usando isso, porque é onde o Brasil é líder, tem uma capacidade de ser líder mundial, e biocombustível avançado, eu acredito que o Brasil pode ser uma grande plataforma, tanto para a produção interna quanto para a exportação, e aí você acaba usando ele para fazer a harmonização do mundo, não só do Brasil. Então, acho que o setor está muito bem posicionado quando a gente fala de descarbonização. E aqui, como é uma mesa para falar sobre financiamento da diversificação, né, acho que o BNDES olha bem para o setor e tem olhado sempre para fazer novos investimentos e coisas distintas para aumentar a produtividade das usinas. Estamos aí, o BNDES está de olho e está muito interessado em ampliar cada vez mais a diversificação e a descarbonização desse setor. Mauro, acho que assim, o BNDES é um player importante, sempre foi, e agora eu acho que mais do que nunca, né? Porque a gente está vendo aí muita demanda, e antes era uma questão só de demanda de investimento, hoje, como você falou, virou uma pauta global de transição energética, climática. Acho que até vou lembrar aqui, acho que para quem não participou aí dos últimos painéis que eu fiz com você, né, que a Datagro Financial até assessorou aí uma operação que o BNDES ajudou a financiar, que foi para financiar fornecedor de uma usina de cana, 56 grupos familiares fornecedores de uma usina de cana,
a acessarem diretamente o mercado de capitais. Foi a primeira vez que o fornecedor de cana, a pessoa física, acessou um recurso de 5 anos e o BNDES entrou garantindo essa operação, que foi uma operação bem pioneira. O que a gente está vendo aí agora para mercado aí de biometano, etanol de milho? Bom, Carolina, não, bom, era para mim a pergunta, só para eu confirmar. Para você. Então tá bom. Bom, a gente tem visto, né, o crescimento do etanol de milho é muito forte, e aí você tem vários grupos distintos investindo nisso, e isso, quando a gente olha, tem tanta questão do etanol, propriamente dito, quanto até uma questão de logística para o país, né? É bem melhor eu transportar e utilizar etanol do que ficar transportando grão, né? Você acaba ajudando, e hoje é até uma parcela muito pequena, né, que você usa de milho para fazer etanol, então, mas há uma tendência de crescimento, né? Então, etanol de milho é o que a gente está vendo. Biometano, a gente tem, como eu disse no começo, é menos um problema de produção e mais um problema de o que eu vou fazer com esse biometano. Então a gente agora está tentando olhar, de tentar criar talvez redes para você aumentar o volume de biometano numa região e aí esse volume ser suficiente para abastecer um conjunto de indústrias, para abastecer uma rede local, né? Você tem que... Eu acho que o problema do biometano é mais esse, é uma questão muito mais de infraestrutura do que eu vou fazer com esse biometano. E estamos olhando aí para os biocombustíveis avançados, né, de navegação e aviação. A gente fez uma chamada pública para isso. A demanda foi gigantesca, foi muito maior do que a gente esperava, né? A quantidade de projetos é impressionante como a chamada gerou muito interesse. Mas agora você teve um arrefecimento um pouco no interesse por conta da mudança da política internacional. Então isso fez um pouco os investimentos, todo mundo segurou um pouco para ver como é que vai ficar e vamos ver, mas o BNDES continua olhando para o SAF, olhando para combustível de navegação, para a gente entrar nesse mercado. A gente acha que não tem volta, né? Vai ter. Talvez vai demorar um pouquinho mais, mas vai ter. Então a gente está olhando nisso e botando bastante esforço nisso. Bom, eu vou puxar aqui para a Esther, que a gente falou em financiamento. Esther, eu entendo que vocês até fazem muita coisa também usando o repasse do BNDES, mas aí você até entrou um pouquinho em taxonomia. Como é que vocês definem a taxonomia? Como é que vocês definem linhas de crédito para cada projeto? O que você está olhando de oportunidade de financiamento para biocombustíveis? Eu acho que aqui a oportunidade é gigante. Dentro de nossa taxonomia, como eu comentei, a taxonomia interna do grupo é uma taxonomia global. Em um primeiro momento foi muito baseada nos critérios da União Europeia e etanol ficou de fora. Então a primeira conquista de nós aqui no Brasil foi colocar dentro de nossa taxonomia o etanol, que evidentemente tem um monte de benefícios na descarbonização. E eu acho que nós realmente estamos também olhando muito para todos os temas de combustíveis, de biocombustíveis de segunda geração, SAF, como conseguimos apoiar. Então, eu acho que o banco, tradicionalmente, para os grandes projetos, sempre tem sido muito ativo e temos trabalhado em parceria muito com o BNDES em toda a parte de energias renováveis tradicionais. Somos um dos bancos que mais fianças BNDES damos para os grandes projetos de renováveis, de solar e de eólico no Brasil. E agora queremos ser também esse banco que entende dos projetos de biocombustíveis, de bioinsumos e de outras possíveis gerações de energia, biomassa, enfim. E também trabalhar junto e continuar acompanhando nessa parceria que tem funcionado super bem, de funding conjunto, em onde os bancos privados dão avais, e o BNDES oferece um funding menor para os projetos. Eu acho que isso tem funcionado muito bem em renováveis e vemos uma onda de projetos chegando neste novo mundo de biocombustíveis que pode seguir essa mesma linha. Vemos o governo também
colocando foco em trazer financiamentos para o setor privado, para ajudar nessa parte de como conseguir trazer um funding diferenciado. O Fundo Clima, que foi colocado aqui, vamos a começar a ser repassadores do Fundo Clima automático para projetos menores a partir, já começamos em janeiro, então é um novo produto menor. Mas também tem o programa de Coinvest, que dentro dessa mesma captação internacional, o governo fez um leilão para os bancos privados. Santander foi um dos bancos que mais fundos captou. Aí nós temos que compor um blended finance com captações externas, e uma das categorias foco desse novo programa também é toda a parte de biocombustíveis de segunda geração, de operações de biomassa. Então, vemos também um foco grande. E nós estamos aqui com as equipes trabalhando para conseguir melhorar nossa capacidade de análise, nossa capacidade de absorver crédito em estes sectores e conseguir apoiar cada vez mais aos clientes e ao sector como um todo. Eu acho que a parte de uma agenda potente de financiamento de biocombustíveis é o próximo passo da agenda de renováveis, e eu concordo que o Brasil neste setor tem uma oportunidade gigante. Vemos muita oportunidade, vemos muitos clientes chegando, e precisamos precisamos escalar essa capacidade de dar financiamento para este setor. E é um setor que tradicionalmente demanda financiamento, né? Porque a cana-de-açúcar, a cultura por si só, pelo prazo, 5, 6, 7, 8 anos. Então é um setor que já tradicionalmente trabalhava alavancado. Eu acho que hoje você ainda tem o desafio que não é nem acessar recurso, mas que você tem uma taxa, um CDI aí no patamar de 14%, mais o spread, que acaba dificultando ou você olha duas vezes o payback para chegar se você vai tomar mesmo financiamento ou não, né? Eu acho que atrasa um pouco a decisão, não? Eu acho que desmotiva um pouco essa decisão. Eu acho que o produtor que quer diversificar e que quer acometer um novo projeto de investimento, neste contexto, realmente pensa mais. Por isso, todas essas linhas que estamos tentando, tanto iniciativa pública-privada de uma forma conjunta, com um funding diferenciado e, portanto, com uma taxa menor, são muito relevantes neste momento. Eu acho que mostra que existe um direcionamento e um apoio público ao setor e a estas novas tecnologias, estas novas atividades. Eu acho que essa sinalização já é muito relevante, mas também ajuda a viabilizar financiamentos que pela taxa assim não se financiariam. Então, eu acho que estes programas que estão começando este ano, Ecoinvest, ganhamos o leilão em outubro, vamos a começar a buscar projetos agora. Então, eu acho que é todo incipiente, mas estamos em um contexto de tentar buscar muitas soluções para apoiar, sim, o crescimento do financiamento nestes setores. Posso fazer uma última pergunta aqui para você, depois eu vou passar aqui para o Luciano, mas você comentou, quer dizer, parabéns em primeiro lugar por vocês ganharem o leilão. O Santander realmente... Tem mais bancos, quase muitos bancos relevantes do Brasil participaram. Eu acho que nós temos orgulho que ficamos muito bem posicionados. Mas são mais de 40 bilhões em total do leilão que vão estar disponibilizados não só para esta agenda, mas para as outras agendas, todas atividades que têm um impacto na transição energética e na descarbonização. Então, em diferentes setores, mas é um volume relevante de recursos que vai estar à disposição. E para o setor de açúcar e etanol, que é o público aqui que acho que está assistindo, acho que tem gente pensando... O que eles têm que fazer para se enquadrar nisso e para serem elegíveis? São projetos de CAPEX que têm que estar dentro das categorias que estão dentro do edital. E aí, como te comentava, tudo que são biocombustíveis de segunda geração, não de primeira. Então, realmente, o governo está tentando ajudar aquilo que é mais inovador e que precisa de mais fomento. Biomassa também entra, projetos de biomassa, mas tudo que são biocombustíveis de segunda geração entrariam dentro dos critérios de elegibilidade. Bom, interessante.
Luciano, o que você está olhando aí na parte de projetos para combustíveis de segunda geração, biocombustíveis? Vocês já chegaram a olhar alguma coisa para SAF, etanol de milho? Tenho certeza que sim. Acho que voltou aqui. Bom, a gente tem trabalhado muito forte, o etanol de milho, a gente tem trabalhado muito forte com projetos, até fazendo uma visão bem crítica no projeto, porque às vezes as pessoas pegam um projeto na mesa, ele tem um valor lá de 1,5 bi, 2 bi, mas tem que ser feito um trabalho para depurar realmente do que esse 1,5, 2 bi, eles são seguráveis, necessitam de seguro, necessitam de gerenciamento, porque às vezes nós estamos computando questões ali que você não tem nem risco. Então, o primeiro passo é saber realmente o que eu preciso dentro desse investimento de ter um volume de seguros. Nessa parte de segunda geração, a gente tem trabalhado muito com biometano. A gente tem trabalhado algumas, inclusive tem um bem interessante que a gente está ajudando um cliente nosso a avaliar, que é uma questão, é uma grande transportadora, que ela está cada vez mais trazendo o biometano para dentro da sua frota, e ela vai agora viabilizar ela mesma pontos de abastecimento em determinadas rotas, para que ela tenha a sua sustentabilidade com relação ao biometano. Então, um projeto extremamente interessante e desafiador, e que vai um pouco na linha que foi comentado, que é agora da ampliação e o que eu vou fazer com esse biometano. No caso do setor sucroenergético, como teve a apresentação anterior sobre diversificação, é o player da vez do biometano, é o setor sucroenergético, é o que tem a maior capacidade de gerar biometano, é o que tem a maior capacidade de aproveitar o biometano dentro da sua própria operação, já rentabilizando, ou seja, eu não dependo ainda do que eu vou vender, para quem eu vou vender, igual um outro projeto que a gente estava vendo para uma empresa onde ele quer produzir biometano para vender para uma determinada empresa que comercializa gás, só que é um projeto que ele tem que erguer as plantas e daqui 4 anos está fornecendo esse biometano. O problema é que esse contratante exigiu um seguro-garantia de supply bond, só que o mercado segurador olhou e falou, ok, mas me mostra a viabilidade desse projeto, como é que esse projeto realmente ele vai se comportar daqui 3, 4 anos. Aí faltou uma questão extremamente importante e que a gente tem trabalhado muito forte, que são dados confiáveis e dados que embasam os projetos e trazem o conforto, vamos chamar assim, ou a garantia ou para o agente financiador, ou para aquele que vai comprar essa determinada mercadoria que daqui a 3 anos tem que ser entregue, e que ele fale, ok, entendi, porque quem está do outro lado da mesa, principalmente quando a gente fala de riscos são dados confiáveis e como você leva para o mercado a oferta desse projeto. Se não tiver um embasamento de dados, de viabilidade e de mitigação, dificilmente alguém vai colocar taxas atrativas e se colocar, vai sempre jogar a régua para cima. E às vezes isso pode inviabilizar um projeto que teria tudo para dar certo lá na frente. Então a gente está trabalhando muito forte nessa questão do biometano, o etanol de milho tem sido hoje os carros-chefes dentro da companhia nessa esfera de projetos. Eu acho que esse ponto de dados é muito importante. Eu acho que toda a agenda de sustentabilidade e de financiamentos sustentáveis está totalmente ligada a uma agenda de melhora da capacidade de fornecer informações sobre os projetos e os impactos desses projetos. E eu acho que esse é um grande desafio, por exemplo, para o banco está sendo um grande desafio. Nesse nosso portfólio de energias renováveis, que nós somos líderes de Project Finance no Brasil há mais de 10 anos, quando fomos a tentar dar um dado que era quantas emissões vocês tinham, nós tínhamos evitado por conta desse financiamento, nós não tínhamos registrado esse dado em nenhuma base. Nós sabemos quanto financiamos, para quem, em que taxa, mas nunca pensamos que o tamanho do projeto e as emissões evitadas ia ser um dado importante. Quando você vai a um banco de financiamento externo e você fala, eu tenho este portfólio, me ajuda a trazer um funding mais barato, me fala, já, mas quantas emissões você evitou? Não sei. Então, todos estes projetos, por exemplo, que nós estamos colocando para acessar um funding diferenciado,
vão ter que ter uma comprovação de que impacto esse projeto tem, de que redução de CO2 esse projeto tem, e isso vai ter que ser monitorado no longo do tempo. Então, uma das exigências desse programa Ecoinvest é que eu reporte ao governo, todo, ao Tesouro, que é quem fez o leilão, todo anualmente do que eu financiei, algumas magnitudes de impacto desses projetos. Eu vou ter que fazer essa análise individual, eu vou ter que pedir esses dados ao cliente. Então, existe uma agenda de dados nova, atrelada a este mundo, que todos precisamos nos adaptar. E eu sou, não sei, podemos chamar de pedágio, mas faz parte de como funciona o sistema. E isso é uma agenda complexa, porque não estávamos preparados, tem um investimento também e requer um grado de sofisticação, em muitos casos, que até agora não tínhamos. Então, a agenda de dados está totalmente atrelada ao mundo de sustentabilidade. E é o que a gente está trabalhando com os nossos clientes, porque eles têm a informação, mas não conseguem demonstrar e trazer uma maneira sistêmica para trazer mensalmente, anualmente, semestralmente. Porque até agora não era informação que tinha valor. O sea, nós fazíamos e nós não sabíamos que esse dado ia ter algum valor. Hoje, esse dado de impacto, o dado de quantas pessoas você conseguiu integrar, muitos dados sobre diversidade, sobre integração social, sobre impacto ambiental, hoje são relevantes. E há 5 anos atrás não eram. Então, precisamos ver como capturamos isso para evidenciar o impacto que todos esses financiamentos e todos esses investimentos têm. A própria demanda que está te pedindo isso. Quer dizer, a hora que o mercado começa a te pedir isso, você começa a trabalhar nesses dados. Eu como banco, sou cobrada. Eu falo, faço financiamento sustentável, estou sujeita a ser acusada de greenwashing ou de estar... Então, eu como banco, sou cobrada por investidores, por acionistas, enfim. Então, eu preciso também ter uma robustez no meu modelo para demonstrar que eu estou fazendo algo e que eu estou fazendo o que eu estou falando que estou fazendo. Correto, né? E era isso que vocês estão trabalhando muito também nessa parte de dados, né, Luciano? Nessa parte, eu lembro numa apresentação aqui, se eu não me engano, num painel nosso, aqui há 2 anos atrás, a gente falou da importância do report. Não adianta você falar, eu sou ISD, eu faço ISD. Você tem que reportar, você tem que demonstrar e você tem que comprovar. E já se dizia lá atrás, né, que dados seriam o ouro do futuro. Então eu acho que a gente já... Agora já é o ouro do presente. É o ouro do presente. Então a gente precisa cada vez mais entender que não adianta eu fazer. Eu tenho que mostrar, comprovar de maneira sistêmica, porque isso só vai me ajudar a colher vantagens e colher os retornos mais rápidos e vai trazer o quê? Que esses projetos de vertificação tragam o que a gente quer, que é o retorno mais rápido e numa condição mais agradável. A gente está com o tempo aqui meio estourado. Acho que até quem mandou pergunta depois a gente pode responder online. Então vou deixar aqui para fazer o final remarks. Mauro, você como tá aí online, você não quer começar? Puxar aí? Sem problemas, pode deixar comigo. Só, de novo, agradecer a presença, pedir desculpas por ter participado só virtualmente, não ter conseguido chegar. E, bom, vocês estavam falando da questão dos dados, né? De fato, eu acho que a dificuldade é você ter também uma metodologia bem definida para isso. A gente tem essa dificuldade, você tem várias metodologias de como calcular quanto de gás carbônico foi evitado. Então isso é uma dificuldade. O BNDES, a gente já faz essa conta até por conta do Fundo Clima, né? O Fundo Clima ele já tem mais de 10 anos que a gente faz isso. Então a gente até para justificar o uso dele, eu preciso calcular quantas emissões foram evitadas em cada projeto. Então a gente já tem uma metodologia já que a gente usa há algum tempo. Mas é isso, cada um tem a sua, na hora de explicar para fora é um pouco complexo, mas a gente tenta manter uma linearidade. Já de vez em quando tem ajustes, mas a gente vai tentando. Mas é fundamental você ter uma metodologia única e a gente tem trabalhado isso, conversaram com outros organismos para tentar, que é a questão da taxonomia. E é uma discussão difícil, a Esther levantou um bom ponto, que é a questão da visão muito do hemisfério norte, que são realidades diferentes da nossa,
Então a gente também precisa conversar um pouco sobre isso, né? Uma discussão internacional, que é uma discussão difícil, mas que a gente tem acompanhado junto com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério de Minas e Energia, o BNDES acompanha, mas acho que ainda tem um longo caminho pela frente, mas a gente está caminhando, estamos indo para frente, acho que isso que importa. E o BNDES está aí, estamos usando o Fundo Clima, sempre com essa visão de longo prazo, olhando para os projetos de descarbonização que são importantes, e o Brasil tem um grande potencial para tanto reduzir as suas emissões quanto reduzir as emissões do mundo como um todo, né? Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Mauro. Importantes contribuições aí. Muito obrigada. Esther. Eu também agradecer o convite, estou muito honrada de ter aqui participado neste painel, e a única mensagem, a única última mensagem que eu gostaria de dar é que realmente eu acho que a agenda é uma agenda complexa, é uma agenda que precisa que se alinhem vários setores, vários players, não é só os bancos, tem que todo caminhar de uma forma conjunta. Então escalar a agenda é algo complexo e complicado, mas eu acredito, e nós no banco acreditamos, que é uma agenda sem volta. Então eu acho que estamos caminhando cada vez mais rápido, não na velocidade que todos esperávamos, mas o que sim acredito que para o Brasil é uma grande oportunidade e que o Brasil está indo na direção certa e cada vez com mais recursos e com mais foco em realmente fazer esta uma agenda de sucesso para o país. Bom, eu também agradecer aos meus colegas aqui de painel, a oportunidade da Datagro novamente, o Dr. Plínio. A Marcia McLennan, ela está muito envolvida nessa agenda de sustentabilidade, de projetos. Nós recebemos visitas agora dos nossos líderes globais. Eles, mais uma vez, reafirmaram o potencial do Brasil, a capacidade que o Brasil tem, apesar de todas as questões que a gente está vendo, geopolíticas, mundiais e aqui nossas caseiras, mas reafirmando esse compromisso de investimento no Brasil e muito investimento junto com o setor sucroenergético. A Marcia já atua no setor há mais de 25 anos, então a gente acha que é um momento ímpar que a gente tem nessa parte não só de diversificação, mas no nosso papel relevante nessa agenda de transição. Então contem conosco, não só os nossos clientes e amigos, BNDES, Santander, a Datagro e todos os presentes. Obrigada pela participação de vocês, Luciano, Esther, Mauro. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos painelistas e pela excelente contribuição.